é Osíris Silva? Estamos começando? Estamos. Sou eu. Tem muita coisa atrás disso, né? Mas eu nasci em Bauru, no interior do estado de São Paulo. Na década dos 30, o presidente da República era Getúlio Vargas. Nós vivíamos uma ditadura com decretos-leis e coisas dessa natureza, não tinha congresso, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha internet. E foi nessa cidade que eu comecei minha vida profissional, que criou a minha vocação de mexer com avião. Porque o presidente da Estrada de Ferro, lá, uma delas, que era noroeste do Brasil, criou um aeroclube, uma escola de planadores e uma escola de aeromodelismo, fabricar modelos de avião. E eu fui um dos primeiros alunos dessa escola de aeromodelismo. Eu devia ter 13, 14 anos por aí. E aí comecei a mexer com avião. Fui ao aeroclube, mas eu tinha um professor de química, que era um sujeito sensacional, que gostava muito de Santos Dumont. E eu comecei a estranhar, né, que Santos Dumont tinha voado em Paris com um avião mais pesado que o ar, pela primeira vez, em 1906. E nessa época, eu estava com 13, 14 anos, quer dizer, em 1943, plena Segunda Guerra Mundial, e todos os aviões do Aeroclube de Bauru eram feitos nos Estados Unidos. E eu perguntava para o meu professor, para esse professor que conhecia bem a história de Santos Dumont, por que a gente tinha tido Santos Dumont e no final quem fabricava os aviões era os Estados Unidos, o Brasil não fabricava avião. E isso, de certa maneira, me influenciou muito pesadamente na ideia de pensar que o Brasil tinha que fabricar avião. É claro que se você me pergunta agora, ou me perguntasse na época, que se eu poderia ter o privilégio de participar desse esforço, claro que eu não sabia, a gente não sabe quando é jovem para onde está caminhando. Bauru não tinha nenhuma faculdade, nada disso, e foi essa a razão que eu escolhi a Força Aérea, para poder sair daquele ambiente onde eu estava, para fazer um curso fora, onde tivesse custeado por alguém, porque meu pai não tinha condições de custear os nossos estudos. Qual é o maior valor que você sente que os seus pais passaram? É um valor que eu estou procurando até passar para a população brasileira, que acho que, que a população, de um modo geral, está muito esquecida. Salvo um segmento pequeno de que a educação dos filhos é absolutamente fundamental para o sucesso deles. Porque eu sou um exemplo disso. Se não fossem os esforços dos meus pais para fazer o grupo escolar, posteriormente entrar no ginásio do Estado, que era gratuito, mas naquela época para passar para o segundo ciclo do curso básico, do curso fundamental, era necessário um concurso de admissão. Eu pude fazer esse concurso de admissão porque minha mãe me matriculou numa escola, uma escolinha pequena, de uma senhora, a gente chamava de Dona Mocica. Ela que preparava a gente para passar no exame de admissão para entrar para o ginásio. E foi justamente esse esforço, em particular da minha mãe, ela era mais empenhada nisso do que o meu pai, eu pude estudar. E eu podendo estudar, então podia ter a visão de um dia poder ser engenheiro. Evidentemente lá em Bauru não dava para ser engenheiro, nem tinha curso de engenharia. Ficar em São Paulo não tinha jeito, porque não tinha como pagar. De modo que a FAB foi a grande solução para mim, quer dizer, eu saí oficial da aeronáutica e posteriormente a própria FAB criando o ITA, a escola, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos, a FAB abriu a oportunidade de eu ter uma bolsa integral para me formar como engenheiro aeronáutico. E eu me formei como engenheiro aeronáutico e num determinado dia eu estava pronto. O curso de engenharia aeronáutica estava lá em São José dos Campos, que era uma unidade de pesquisa da Força Aérea, para iniciar
esse projeto que era o sonho da juventude, de que um dia o Brasil poderia fabricar avião, materializando o sonho de Santos Dumont, que para fazer o avião dele teve que ir a Paris. E não conseguiu fazer o avião dele aqui no Brasil. Quer dizer, e isso acabou me empolgando e foi aí que eu cheguei. Fazendo curso de aeronáutica no ITA, me deu as condições para começar a liderar uma equipe para fabricar o nosso primeiro avião, foi esse aqui. Posteriormente, depois de fabricado, recebeu o nome de Bandeirante. Não teve grande sucesso no Brasil, mas nós conseguimos exportar para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele foi um achado. Ninguém acreditava que o Brasil pudesse fabricar avião. Até nós tivemos uma alta autoridade da República, numa certa vez, dizendo que o nosso projeto era uma loucura, porque avião era coisa que se comprava, não era coisa que se fabricava. Então, o ambiente era de descrédito. E meus pais viveram nesse período de descrédito. Quer dizer, o crédito para o sucesso do avião brasileiro, que hoje está voando em 90 países, é um negócio incrível, que muito mais do que a gente poderia sonhar. Isso aí não era avaliado naquela época como uma coisa possível. Só que na aviação nós seguimos uma linha diferente. Nós não fabricamos avião sob licença. Nós fabricamos aviões nossos, aviões que nós criamos com propriedade intelectual brasileira, com marcas brasileiras, para poder exportar para outros países, porque a demanda brasileira de aviões é pequena. O que é voar para o senhor? É o que eu mais gosto. Porque esse planeta Terra é um planeta bonito, né? E ver esse planeta à distância, voando sobre ele, é realmente qualquer coisa de excitar. E a variação das paisagens, porque o avião varia as paisagens com velocidade, porque ele se desloca a velocidades grandes. Então, voar em cima de colchão de nuvens. Eu, às vezes, quando voava sozinho, eu ficava triscando as nuvens como se estivesse fazendo rasantes, né? Uma coisa dessa natureza, é uma sensação maravilhosa. E a Terra é um planeta bonito, né? Não é essa menor dúvida quanto a isso. De modo que eu acho que voo é qualquer coisa que mostra a gente o quanto é importante, né? Preservar a natureza, preservar tudo isso de bonito que nós temos, porque esse planeta aqui é uma beleza, é realmente muito bonito. Qual foi o voo mais marcante? Boa pergunta. Eu fiz muitos. Tive voos marcantes que se caracterizaram por perigo, né? Quer dizer, por perda de motor em voo, coisa dessa natureza. Eu tive um acidente lá em Campo Grande. Eu fui até com um protótipo desse avião. E teve voos também de desafios. De desafios para vencer algumas etapas. Uma vez, por exemplo, eu decidi sair de Belém, eu tinha que vir aqui a São Paulo, e vinha com o nosso avião, eu voava um hidroavião que era relativamente lento, não era avião de 200 km por hora, de modo que ele levava praticamente de 15 horas de voo para chegar aqui em São Paulo. E eu decidi decolar de Belém e fazer o voo não stop, quer dizer, sem pouso, durante 15 horas dentro do avião voando para São Paulo. Eu não sou bem um agnóstico. Agora, eu tenho alguns pensamentos de caráter mais racionais do que espirituais, né? Eu acho que tem um sentido na minha vida muito mais prático do que teórico, assim.
O Einstein dizia que quanto mais ele aprendia, mais ele acreditava em Deus. Mas mesmo que a gente pense em Deus como todo-poderoso, como se pensa, imaginar que tudo isso possa ter sido criado por uma personalidade só é muito difícil de aceitar. Isso, afinal, eu tenho uma formação técnica, né, física, química. Na realidade, eu estudei ciências exatas muito, não sou humanista, nada disso, mas realmente eu confesso que pensei muitas vezes com momentos de risco, né? Eu tive vários, você pode imaginar, com tantas horas de voo e voando aviões relativamente antigos, de fato, momentos difíceis foram enfrentados e muitas vezes nós temos que reunir tudo o que se possa pensar para poder escapar e continuar, porque a luta pela vida é absolutamente normal, né? Todos lutam muito pela vida. A minha família é fantástica, né? Eu me casei bem, me casei com uma moça de Bauru, estou com ela até hoje. Nós já estamos com várias décadas de casados, temos uma família ótima, temos 3 filhos, 6 netas e agora o primeiro bisneto. E realmente a minha família sempre me apoiou muito, sempre me apoiou, todos meus filhos, porque são muito próximos. Tem um filho que ainda mora comigo, nossa família é muito unida, bastante unida. Isso realmente é um trabalho que a minha mulher conseguiu, ela que é uma aglutinadora, de fato, da família, e a família, realmente, eu tenho orgulho de ter uma família tão bonita. E qual é a mensagem que o senhor passa para os seus filhos, para os seus netos? Qual é o exemplo que o senhor quer deixar para eles? Bom, eu não comento, né, mas eles comentam de vez em quando, mas eu tenho a impressão que a melhor mensagem que devo ter passado para eles, não sei se eles chegaram a absorver, é do exemplo pessoal, de dedicação, de persistência, de fixar objetivos e tentar chegar a eles. Quer dizer, isso aí realmente eu acho que tem pesado na atitude deles, porque eu enxergo nos meus filhos atitudes semelhantes. São dedicados a essas realizações e dedicados à família também, porque a família é um sustentáculo muito importante, né? Em momentos difíceis eu sempre tive minha família do meu lado e eu enfrentei muitos momentos difíceis, inclusive alguns até agora, mas tem uma solidariedade enorme da família que ajuda. De modo que a família faz parte do processo e é um diferencial, eu diria, essencial para cada indivíduo, porque não sou eu que digo isso, todos os filósofos e pensadores mundiais dizem que o homem é um indivíduo gregário, né? Ele é solidário com alguma coisa sempre. Então ele tem que ter um entorno que o proteja, que ele pertença a essa sociedade onde ele vive, porque ninguém consegue viver independente da sociedade. E a sociedade também tem que compreender o indivíduo da mesma maneira que o indivíduo tem que compreender a sociedade. Hoje eu tenho alguns objetivos, como eu sempre procuro o objetivo atingir, como era no caso do avião, no caso da criação da Embraer, tudo isso foram objetivos muito pragmáticos que eu persegui por muitos anos até conseguir. Mas eu agora tenho mais um objetivo, que eu quero influenciar a formação dos brasileiros através da educação. A preparação das pessoas para vencerem na vida tem que ser através da educação. Quer dizer, e por isso que eu hoje, na última quadra da minha vida, estou me dedicando intensamente à educação, porque eu acho que a educação é o grande diferencial que vai permitir o Brasil ou triunfar no futuro ou fracassar. É muito difícil fazer uma mudança, seja ela no mundo, seja ela na gente mesmo? Sim, mudanças, aliás, não sou eu que defino. Desde os antigos gregos, eles diziam que uma mudança exige atividade, esforço, diferenciação, movimento.
enfim, exige ação para se mudar qualquer coisa. Até isso foi expressado por Newton numa das famosas 3 leis que ele criou. Ele dizia que qualquer movimento constante ou uma situação de repouso só pode ser modificada por uma força externa. Quer dizer, quando você fala em mudanças, você fala em aplicação de uma força externa. Pode não ser uma força do ponto de vista físico que nós conhecemos, mas pelo menos tem que ser uma intenção, uma forma de ver as coisas diferentes e fazer diferente. De modo que as mudanças são absolutamente necessárias para se adaptar às circunstâncias, né? E isso daí é preciso uma determinação para que isso aconteça, porque sozinho não acontece. O senhor acredita que determinação é a sua maior qualidade? Olha, sinceramente, você perguntando, eu não sei se eu tenho essa qualidade de ser determinado. Mas eu acho que pelo menos persistente acho que eu sou, porque eu não abandono as coisas que eu estou fazendo. Isso já faz parte da minha forma de ser. Quando, por exemplo, comecei a fazer avião, a minha dedicação era total. Eram 24 horas por dia, eu pensava no meu negócio, como que eu fazia para ele crescer, e ficava dedicado permanentemente. Não era uma atividade, eu trabalho na Embraer ou coisa dessa natureza, era mais que isso. Era uma dedicação muito, muito grande. E isso é necessário. Como agora pela educação também, eu penso o tempo inteiro em processos educacionais de como melhorar, porque na realidade, a educação funciona como binômio, né? Ela tem um ensino ao lado do aprendizado. O que a gente deseja? Que o ensino seja tão eficaz de modo que o aprendizado seja o melhor possível. Quer dizer, os dois têm que ter nível de eficiência elevado. Agora, quais são esses processos que levam a pessoas das mais diferentes a entenderem o processo educacional? E é difícil, porque o projeto da natureza está baseado num binômio, né? Não existem duas coisas iguais na natureza. Se você olhar uma árvore, não deve ter duas folhas iguais. Se olha a população da Terra, não tem duas pessoas iguais. Se pega uma laranja, não tem duas laranjas iguais. Quer dizer, então tudo na natureza se baseia na diversidade. O mundo hoje é competente, absolutamente competente. As coisas que foram inventadas e que estão em invenção, as coisas que estão sendo estudadas hoje são extremamente sofisticadas e vêm de um produto educacional de alta qualidade. Então nós precisamos, se nós pensamos no Brasil grande do futuro, que o Brasil possa ter êxito no futuro, é claro que quem vai construir o Brasil do futuro são os brasileiros que estão nascendo agora. Então nós temos que nos dedicar e fazer com que eles tenham todas as oportunidades e estimulados para ir nessa direção. E nesse aspecto em particular, a família exerce um papel fundamental. E na família, a mãe, eu diria que ela é a grande construtora do futuro. Então, a educação é o que qualifica as pessoas para viverem nas sociedades humanas. Os animais não criaram educação para eles próprios, né? Quer dizer, o único animal da superfície da Terra que teve essa decisão foi o homem, o ser humano. A sociedade humana que criou essa capacidade de adestrar as pessoas. Os animais não têm essa característica, então nós temos que adestrar as pessoas. Agora, nós temos que reconhecer que uma sociedade foi criada no mundo. Então, o que nós temos que fazer? Nós, como pais, nós temos que levar essas crianças para viverem nessa sociedade que nós criamos com êxito. E esse êxito não é garantido simplesmente por causa do nascimento, não. Quer dizer, eu digo que a natureza é fantástica, né? Quando nasce uma criança, é um espetáculo, né? Tudo prontinho, né? Tem os seus dedinhos, a sua mão, tem
os atributos que, à medida que crescer, vão se aprimorando, tudo isso, quer dizer, isso a natureza entrega para nós um produto acabado chamado criança. Agora, nós temos que fazer esse produto acabado como criança um cidadão vencedor na sociedade humana que nós criamos, dominada aí por dinheiro, por ganância, por tudo isso que nós conhecemos aí afora. Agora, como é que nós transformamos essa criança que está pronta, virgem, com uma cabeça para absorver todo tipo de conhecimento, de modo que ele possa ser bem sucedido na nossa sociedade, não seja um marginal ou uma coisa dessa natureza. O que precisa para isso? Precisa efetivamente que a gente crie processo de ensino e de aprendizagem. Primeiro começa em casa, né, com a mãe, com o carinho da mãe, carinho do pai, a criança vai se desenvolvendo, vai chegando num certo momento, ela começa a ser transferida para a área exterior. Quando ela vai já numa creche, já começa a encontrar competição. É uma criança pegar o doce que ela queria, toma dela, o que é isso? Já começa uma competição. E nessa competição nós temos que fazer com que o relacionamento seja o melhor possível para criar todos aqueles genes fundamentais do sucesso. Porque nós desejamos que os nossos filhos tenham sucesso. E para que eles tenham sucesso, eles têm que viver harmonicamente com a natureza e com um diferencial positivo que possa empreender, crescer, criar e assim por diante. Como é que o senhor entende o seu legado pessoal? Eu não tenho presunção nenhuma de deixar legado, né? Eu não tenho nem... Não, nunca pensei em deixar legado. O que eu procuro é contribuir. Eu participando de uma reunião, participando de um trabalho qualquer, eu procuro dar minha contribuição. Agora, que isso seja um legado pessoal, eu, sinceramente, acho que eu não tenho a presunção de ser uma pessoa que... Como aquele negócio que querer ser professor de Deus ou coisa parecida, não. Acho que não faz parte do meu DNA. Eu acho que eu faço parte do time. E não tenho nenhuma intenção de que seja o dono do bolo, por exemplo, né? O dono da laranja. Talvez, se é que é um legado, quer dizer, o êxito do avião brasileiro, depois de muitas tentativas, depois de Santos Dumont, eu participei, sem dúvida nenhuma, deste êxito. Mas não é um legado pessoal, foi um trabalho de equipe, de uma equipe extraordinária que eu admiro até hoje. E que cada um deu a sua contribuição. E a soma dessas contribuições, talvez sob a minha liderança, liderança dos demais que participaram comigo dessa aventura de fabricar o avião no Brasil, eu acho que isso que deve ser colocado não como uma realização do A, do B ou do C, mas como algo que foi criado por uma equipe. O que é preciso aprender para trabalhar em equipe? Bom, primeiro viver em equipe, né? Eu só diria que a melhor maneira de ter um amigo é ser amigo. Quer dizer, de modo que eu diria que as pessoas têm que ter uma capacidade de renúncia para viver no grupo. Ele não pode colocar no grupo as suas ideias pessoais e ele vencer sozinho. Isso não é possível. De modo que eu diria que as pessoas, quando vivem em grupo, eles têm que ter uma boa dose de renúncia em relação aos propósitos do grupo e aos objetivos do grupo. Renunciar aos seus objetivos pessoais e trabalhar com objetivos coletivos. Que é uma contradição em relação à biodiversidade brasileira, né? Quer dizer, não deixa de ser uma contradição. Mas se não houvesse essas contradições, o homem não teria encontrado o caminho de desenvolvimento que criou. Porque se nós olharmos a soma dos produtos que nos cercam hoje, olha, é uma soma fantástica. Acho que é um monumento à inteligência humana. E tudo isso ter sido criado está à nossa disposição hoje. Não é bonito isso? É bonito. É muito bonito. Quer dizer, de ver que pessoas que, às vezes até sem querer, deram contribuições enormes para que o mundo pudesse ser diferente e melhor. E eu acho que é nisso que nós temos que colocar cada brasileiro envolvido nesse processo e lutando para que o Brasil seja um país melhor, que tenha uma melhor qualidade de vida, que a gente afaste para sempre do nosso horizonte esses desequilíbrios sociais hoje que nos envergonham tanto. O homem, sob vários aspectos, ele precisa ser senhor do planeta, né? O animal mais diferenciado do planeta.
E a razão fundamental por que isso aconteceu, claro, é a sua inteligência e a sua habilidade. Não há animal que tenha essa habilidade das mãos que nós temos, capaz de tocar um piano, de um violino, coisa dessa natureza. Mas o homem realmente é um animal absolutamente diferenciado e ocupou essas posições todas. Mas isso obriga a uma certa renúncia também para fazer com que o planeta seja preservado para melhores dias. Mas, sem dúvida nenhuma, a crença de que o homem pode fazer diferenças é que nos move. Que homem o senhor sonha que seja o seu bisneto? Eu espero que ele tenha sucesso. Quando nasceu o meu primeiro bisneto, e eu o vi pela primeira vez ainda no hospital com a minha neta, eu falei para ele, porque ele não entendeu, evidentemente, né? Eu falei para ele, você vai ser um grande homem, nós vamos nos esforçar para que você possa estudar e ser competente para poder ser um grande cidadão e responsável. E o que é o sucesso? Eu diria que o sucesso é você chegar num objetivo que você pré-definiu, né? É mais ou menos como a linha de chegada de uma maratona, por exemplo. Você já viu o entusiasmo do sujeito que ganha uma maratona, ganha uma corrida? Você já viu como o sujeito se locupleta? Quer dizer, isso é sucesso. Quer dizer, é ele sair para uma corrida e ganhá-la. Olha que coisa bonita. Quer dizer, isso daí faz parte da corrida pela vida. E a vida tem disso o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos imaginando coisas numa escala maior, numa escala menor, de ter sucesso.